O aumento da expectativa de vida é uma novidade da história do homem. Segundo o médico e presidente do Centro Internacional de Longevidade, Alexandre Kalash, a revolução da longevidade é a maior transformação do século XXI. E os desafios que virão pela frente serão em decorrência de como iremos nos preparar para essa longevidade da qual jamais nos deparamos antes. Hoje em dia, por exemplo, o comportamento dos adultos supera o padrão de comportamento sério representado por pessoas acima de 25 anos no passado. E essa mudança de parâmetros influencia diretamente a extensão da expectativa de vida. Segundo a antropóloga Miriam Goldenberg, as mesmas pessoas que fizeram uma revolução de comportamento dos anos 60 e 70 estão revolucionando a forma de envelhecer nos dias atuais. O que ela chama de grupo ageless, esse grupo de pessoas não muda a maneira de ver a vida porque envelhecem. Pelo contrário, continuam com comportamentos ativos, cantam, dançam, trabalham, namoram. E é justamente esse comportamento que induz o corpo a permanecer jovem. E o passado narra essa mudança. Na Roma Antiga, por exemplo, era comum as pessoas viverem até os 30 anos de idade. Na época medieval, dados dizem que quase metade dos recém-nascidos acabavam falecendo. A expectativa de vida dos seres humanos nascidos no período antigo e medieval com os neandertais era muito similar, mesmo que esses ancestrais pré-históricos tenham vivido 350 mil anos atrás. Isso se deve ao fato de que os homens primitivos mantinham um hábito de se lavar. Contudo, no século XIX, com a ausência de projetos de saneamento básico, a situação ficou muito agravada. A falta de higiene possibilitou que quase um terço da Europa sucumbisse à peste negra. E essa situação só se abrandou com o desenrolar da Idade Moderna. Na segunda metade do século XIX, o cientista Louis Pasteur conseguiu comprovar a relação entre a falta de higiene com as doenças. E a partir daí, a sobrevida passou a aumentar para 37,2 anos de idade. E desde lá, outros estudos revolucionaram a sobrevida humana. A importância do antibiótico é incontestável. Em meados de 1928, Alexander Fleming, um cientista escocês, estudava a cultura de bactérias Staphylococcus aureus, quando um fenômeno ocorreu durante o tempo em que esteve ausente. Ele observou que os meios de cultura que ele havia preparado estavam cheios de fungo. Nesse momento, ele verificou e descobriu que havia um espaço sem crescimento de bactérias entre o halo e o fungo. Ao investigar, descobriu o fungo com o nome Penicillium. Porém, Fleming deixou os estudos de lado. Anos se passaram e em 1938, Howard Florey e Ernest Chain retomaram os estudos de Fleming. Nessa mesma época, culminou o início da Segunda Guerra Mundial, cujos soldados, em sua maioria, estavam morrendo devido a decorrências de infecções causadas por ferimentos de guerra. Surgiu então a necessidade de avançar as pesquisas para impedir o excessivo número de mortes. E então, em 1940, os dois cientistas conseguiram desenvolver a penicilina injetável. Deu-se início à produção em escala e sucesso na recuperação dos feridos de guerra. Em 1945, os três cientistas ganharam o Prêmio Nobel de Medicina. A partir daí, os avanços de tratamentos antibióticos se estenderam para vários tipos de bactérias, específicas para o tratamento de inúmeras doenças que matavam um número enorme de pessoas. Ao mesmo tempo em que representou um avanço sem precedentes, o antibiótico está no centro das discussões sobre graves problemas de saúde pública no século XXI. A principal delas trata do combate às superbactérias, resistentes a todos os remédios criados até hoje. As empresas têm optado por modificar moléculas já conhecidas, na expectativa de que estas combatam as superbactérias. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, terapias inovadoras são revelantes para o tratamento de bactérias multiresistentes. Nesse sentido, alguns pesquisadores vêm desenvolvendo anticorpos monoclonais para o tratamento de infecções
causadas por bactérias multiresistentes. Sabemos que a natureza sempre nos apresentará novos desafios. Afinal, assim como nós, organismos vivos também buscam uma forma de sobreviver. Mas sendo o Homo sapiens a espécie que é, não nos resta dúvidas de que essa será mais uma das batalhas que iremos encarar pela frente. E ao longo desses tantos milênios de luta pela vida, um dos maiores aprendizados herdados por nós Homo sapiens é que não basta sobreviver, e sim encarar a vida com um olhar curioso e atento, conscientes de que ela é uma breve jornada rumo a um fim, mas que durante seu trajeto tem tanto a nos ensinar sobre nós mesmos, principalmente a compreender que pouco importa o que nos aconteça, mas sim como enxergamos esses acontecimentos. Porque afinal, não é sobre estarmos certos ou errados, e sim sobre termos aproveitado essa incrível experiência chamada vida.